Oi, gente! Muita gente me pede para gravar sobre como quebrar crenças limitantes. Então, hoje eu vou falar sobre isso e vou também dar vários exemplos para que vocês possam perceber bem direitinho como fazer isso. Então, quem segue aqui o canal já sabe que os Abraham ensinam que se o nosso desejo fosse puro, porque o nosso desejo é muito poderoso, então, se o nosso desejo fosse puro, se a gente não desse um tiro no pé do nosso desejo, com as nossas crenças limitantes, ou seja, com algum pensamento que a gente pensa que é contra o que a gente está desejando, a gente não atrapalharia e com isso os nossos desejos se manifestariam e muito rapidamente. Então, que o problema é que os nossos desejos não são puros. A gente pede e ao mesmo tempo a gente já coloca um mas negativo junto, do tipo eu quero, mas eu acho que é difícil, eu quero, mas eu não conheço ninguém que tenha conseguido, eu quero, mas a probabilidade é muito pequena. Então, tudo isso são crenças limitantes. Crenças simplesmente porque são coisas que você pensa com muita frequência, né? Então, elas viram uma crença, mas até pensamentos que você pensa que são contrários ao que você está desejando, pensamentos que fazem você acreditar que aquilo é difícil de acontecer, vão funcionar como um fator de resistência. Eles vão funcionar como um fator de lentificação do processo, né? Eles atrapalham que aquilo que você está pedindo venha a acontecer. Então, o Abraham ensina para a gente o tempo todo que o que a gente pede é atendido, mas é atendido primeiro vibracionalmente e que a gente tem que entrar no modo receptivo, a gente tem que permitir o que a gente quer. E uma das formas da gente permitir o que a gente quer é simplesmente não pensando a respeito do que a gente quer de um jeito negativo, né? Então a gente não ficar atrapalhando, porque o nosso ser interior, uma vez que a gente pede alguma coisa, o nosso ser interior está focando total atenção naquilo e está atraindo aquilo para a gente. Só que a gente, muitas vezes, aqui no nosso plano físico, a gente está focando a atenção no oposto do que a gente quer. E com isso fica um cabo de guerra dentro da gente. O nosso ser interior atraindo para a gente o que a gente quer e nós atraindo o que a gente não quer. Então, a gente precisa achar pensamentos melhores para a gente conseguir ficar em sintonia com o que a gente quer, para a gente conseguir permitir o que a gente quer. Então, em primeiro lugar, o que o Abraham ensina sobre como quebrar crenças limitantes? Desde fazer isso que eu estava falando agora, de achar um pensamento melhor, como também parar os pensamentos. Se a gente simplesmente não pensasse, a gente teria esse desejo puro positivo, né? Se a gente só emitisse o desejo ali, você viveu alguma coisa que te deu uma ideia, te fez ter vontade de algo, pronto, naquele momento você emitiu um desejo. Se você não ficasse pensando a respeito daquilo e das dificuldades, você não estaria atrapalhando. Então, se a gente conseguisse aquietar a mente a ponto de não pensar, a gente já estaria permitindo o que a gente quer. Tem um vídeo aqui no canal em que o Abraham fala bem detalhadamente sobre isso. O Abraham fala o quanto a gente pode ficar ali tentando mudar os nossos pensamentos, ou a gente pode fazer esse caminho que eles consideram muito mais fácil, que é um atalho, que é meditar. E eu penso que não é só meditar, porque não adianta você meditar ali por 5 minutos, 15 minutos, 20, uma hora que seja, e no restante do dia você voltar a pensar um monte de coisas negativas sobre aquilo que você está querendo. Então, eu penso que teria que ter junto ali uma prática de mindfulness. Vocês já ouviram falar o que é isso? Mindfulness é estar totalmente presente no momento presente, sem julgamento, né? Com total aceitação da realidade. E aí você fica nesse estado de não pensar. Então, na verdade, você pode até estar pensando alguma coisa, mas com consciência que pensou e deixa o pensamento passar, ou seja, muito semelhante com a meditação. Então, mindfulness é como se fosse uma meditação em movimento. Na meditação você senta, fica ali com a coluna ereta, né? Em geral tem um jeitinho certo de fazer, um jeito indicado de fazer, e você procura quietar a mente. Um jeito que eu gosto de praticar meditação e que eu gosto de ensinar também é focando a atenção em algum objeto, né? Em algum tema, alguma âncora que prenda a sua atenção e ajude os pensamentos a aquietarem. Pode ser um som, pode ser uma música,
Pode ser uma sensação física, né? Por exemplo, uma mão tocando na outra ou os pés tocando no chão. Tem uma série de coisas que você pode focar a sua atenção, às vezes até a sua própria respiração, né? Mas você tem que escolher alguma coisa que dê certo para você, e o que vai dar certo num dia não necessariamente é o que vai dar certo nos outros dias. E aí, conforme você foca a atenção numa coisa única, isso é biológico, é o jeito que funciona o nosso cérebro. Os disparos elétricos, né? Porque tudo é uma rede elétrica o nosso cérebro. Os disparos em outras áreas do cérebro, eles vão parando, eles vão aquietando. Então a gente consegue diminuir mesmo os pensamentos. Mas a gente teria que diminuir os pensamentos ao longo do dia também. Então, esse é um caminho, né? É conseguir não ter pensamentos negativos. Se você não estivesse pensando, se você passasse pela sua vida observando as coisas como elas são, tocando nas coisas, sentindo as texturas, observando as cores, apreciando, admirando, e não ficar pensando coisas, né? Preocupação, ruminando alguma coisa, você já estaria permitindo o que você quer. Então, isso o Abraham considera um atalho, né? Eles acham mais fácil do que achar um pensamento melhor. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas não pratica nem meditação, nem mindfulness, ou até tentam, mas tem dificuldade em aquietar a mente. Então, eu particularmente acho mais fácil achar um pensamento melhor. Pratico meditação, recomendo, acho super importante. Eu acho legal fazer as duas coisas, na verdade, porque já que a gente não consegue estar nesse estado meditativo o dia inteiro, pelo menos você ter o hábito de, não importa o que você tenha pensado, você rapidamente achar um pensamento melhor sobre aquilo. Então eu vou dar vários exemplos para vocês. Vamos começar com um exemplo muito comum, pelo menos muita gente me fala sobre isso, que é sobre vender na internet, né? Então as pessoas aprendem aí que é um jeito de ganhar dinheiro, e aí no que tentam colocar em prática é aquela frustração porque gastaram com anúncio e tal e não venderam, né? Até tiveram prejuízo. Então, como que a gente pode achar um pensamento melhor sobre isso? Porque se você não toma cuidado, você rapidamente cria uma crença limitante que você vai começar a achar que vender na internet é difícil, né? E que gera gastos e que não tem esse retorno que as pessoas descrevem que tem ou que não é fácil. Então, em vez da gente pegar embalo nesses pensamentos negativos, vamos já começar a achar um pensamento um pouco melhor. Coisas do tipo: e se foi o meu começo e eu não soube exatamente como fazer? E se for questão de eu pesquisar mais sobre esse meu produto para eu perceber as qualidades desse produto e eu ativar isso dentro de mim e com isso eu até criar esse anúncio vibracional para o universo e mais pessoas vão se interessar pelo meu produto? E se eu conseguir desenvolver técnicas de descrição desse produto, uma copy legal para as pessoas conseguirem entender realmente o que esse produto está oferecendo? E se, enquanto eu estiver trabalhando no marketing desse produto, eu mesmo começar a me sentir convencido do quanto esse produto tem muito a oferecer e isso também contribuir para minha vibração e eu vender mais? E se eu começar a trabalhar dentro de mim uma sensação de abundância, e só por eu estar me sentindo mais abundante, percebendo tudo que eu já tenho de bom na minha vida, tudo que dá certo para mim, será que isso não vai começar também a atrair esses clientes? E assim por diante. Então vocês podem perceber que nesse caso eu usei essa ferramenta do IC, né? Ficar imaginando ICs positivos. É uma forma, mas tem várias outras, né? O ideal é você achar pensamentos de esperança, é você pensar um quem sabe pode acontecer tal coisa, e é você argumentar como se você fosse um advogado defendendo uma causa. Então, quando você se percebe tendo uma crença limitante, uma crença negativa, você pode pensar que você, como um advogado, vai convencer a si mesmo do oposto daquilo. Então você tem uma conversa mental consigo mesmo em que você vai argumentando o porquê você não tem motivo para pensar daquele jeito. Você não tem motivo para acreditar naquilo. Então, você pode pensar mais coisas a respeito dessa situação de venda na internet, por exemplo. Você pode pensar, imagina que você está argumentando consigo mesmo. Então, agora você é o advogado falando. Então, você pode falar para si mesmo coisas do tipo:
Eu conheço várias pessoas que ganham dinheiro com vendas, inclusive com vendas na internet. Pode ser que eu não esteja fazendo do jeito certo, pode ser que eu tenha que pesquisar melhor o produto certo a ser vendido, ou pode ser que eu tenha que aprender a divulgar melhor. Eu não vou fazer nenhuma loucura, eu vou manter as minhas fontes de renda alternativas ou que eu já tenho como fonte de renda até eu perceber que eu estou conseguindo vender bem e que eu estou tendo uma entrada regular com essas minhas vendas. Eu vou também fazer um trabalho de quebrar as minhas crenças limitantes a respeito de vendas, porque eu percebo que eu tenho alguns pensamentos que atrapalham. Por exemplo, eu já me peguei sentindo um pouco de vergonha de ganhar dinheiro vendendo, sendo que é tão útil e é tão importante. Olha a quantidade de coisas que eu compro, a quantidade de produtos que eu sinto gratidão por eu ter na minha casa, por eu poder usar, por alguém ter desenvolvido aquilo, por alguém estar entregando aquilo para mim, por alguém estar divulgando aquilo. Eu não saberia desses produtos, eu não teria acesso a eles se alguém não estivesse vendendo esses produtos. Então, assim como essas pessoas me ajudam, as coisas que eu tenho para vender são coisas que vão ajudar muitas pessoas. Eu estou fazendo o bem com essas coisas que eu estou vendendo. Então, vocês percebem, gente, conforme você vai argumentando, você vai se sentindo melhor a respeito de qualquer pensamento que você tenha sobre aquele assunto que te atrapalha. Vou dar um outro exemplo para vocês que não tem nada a ver com vendas ou com dinheiro, só para vocês perceberem como dá para aplicar a respeito de absolutamente tudo. Um dia desses, o meu gato escapou pela janela e aqui o condomínio não permite que os gatos fiquem passeando soltos. E inicialmente ele até passeava com mais frequência, né? Aí a gente foi avisado e avisaram inclusive que teria multa e nós cuidamos, colocamos mosquiteiras na casa toda e a gente até conversamos com a adestradora para ensinar a gente a distrair o gato e ele ficar mais satisfeito dentro de casa. Então a gente fez a nossa parte. Mas é claro que o gato escapa às vezes, né? Quer dar a sua voltinha. E um dia desses ele escapou. Eu abri a mosquiteira para admirar a minha primavera, que dá para ver da janela, e eu quis ver sem nada na frente, que estava muito linda. E esqueci de fechar a mosquiteira, e quando eu fui ver, quase peguei o gato no ar, mas não deu tempo de eu pegar. E aí, quando eu contei pro meu marido, ele já ficou preocupado, né? E já falou coisas como, ai, vamos levar multa, e o valor da multa é alto, e coisas desse tipo. E isso é afirmar o que a gente não quer. E o Abraham fala tanto pra gente, fala só do que você quer, não fala do que você não quer. Porque nós somos poderosos criadores. Então, quando a gente afirma o que a gente não quer, a gente atrai o que a gente não quer. Então, eu falei para ele, por que não dizer coisas como quem sabe ele volta rapidinho, quem sabe não dá nada, quem sabe ninguém nem nota que ele estava lá fora, né? Então, esses pensamentos ajudam a gente a atrair o que a gente quer. E outros pensamentos que eu tive também, a gente pode explicar que a gente está fazendo a nossa parte, mas que ele escapou, eu não consegui segurar, foi uma distração, não foi por querer. Claro que as pessoas têm compreensão. Então, esses pensamentos de não vai ter multa, vai dar tudo certo, né, tem motivos para acreditar que vai dar tudo certo, eles realmente afetam o ambiente, né, afetam o que a gente atrai. Não deu 5 minutos, realmente o gato estava de volta miando na cozinha pedindo comida. Então, para mim é muito nítido isso, né? O quanto essa sequência de pensamentos muda a sequência de eventos. Então, não importa o que passe pela sua cabeça, se você se percebe afirmando o que você não quer, preocupado com o que você não quer, você pode achar pensamentos melhores, pensamentos que justifiquem que é possível um desfecho melhor e que façam você se sentir melhor. Daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo de como achar pensamentos melhores, pensamentos que quebrem as crenças limitantes a respeito de ganhar na loteria. Mas antes disso, deixa eu dar um exemplo a respeito de manifestar um parceiro amoroso, manifestar um relacionamento. Então vamos supor que você pense algo do tipo: ah, não existe homem que não traia. Ou que você pense algo do tipo: os bons partidos já estão pegos. Na minha idade é muito difícil, né? Todas essas são crenças limitantes e que te atrapalham de manifestar o que você quer. Então vamos supor que você pensou: na minha idade é muito difícil.
Então, você vai argumentar como se você fosse um advogado. Então, você vai buscar exemplos na sua própria vida, na vida de outras pessoas, você vai olhar em volta para você pegar argumentos, pegar justificativas de que não é bem assim, que você tem motivos para acreditar em algo diferente disso. Então, você pode falar para si mesma ou si mesmo coisas como: mas olha só, tal pessoa que eu conheço já tinha 70 e poucos anos e depois que estava 6 meses viúvo, já estava num relacionamento novamente. Mas ó, quantas pessoas querem se relacionar, não importa a idade? E eu conheço tantas pessoas que querem uma companhia, né? Querem viver essa parte, esse aspecto da vida. E tem pessoas buscando isso assim como eu, não importa a idade. E pode ser que alguém na minha idade acabou de se divorciar, acabou de sair de uma relação e está buscando alguém como eu. E justamente já viveu experiências que mostraram para a pessoa o que ela realmente quer, e o que ela realmente quer é alguém exatamente como eu. Pode ser que essa pessoa não estava pronta para mim antes e agora ela tá. Então, tudo anda certo por caminhos que a gente nem imagina, o mundo dá muitas voltas. Eu tenho condições de encontrar essa pessoa. Eu sei que eu estou emanando uma vibração o tempo todo e eu sei que a vibração atrai e eu sei que eu tenho o poder de mudar a minha vibração conforme eu mudo o meu pensamento. Então, esse exercício que eu estou fazendo de achar um pensamento melhor já está me ajudando. Daqui a pouquinho eu já vou ver evidências disso, eu vou perceber que as coisas estão mudando, porque realmente eu tenho todos os motivos do mundo para acreditar que eu posso ser feliz, que a gente está aqui para isso, que somos nós que fazemos as escolhas de como a gente quer viver. Então, olha, gente, como você pode ir pegando um embalo de pensamentos que façam você se sentir cada vez melhor. Eu dou vários exemplos desse tipo no meu livro também. O meu livro, a parte final dele é só com exemplos de como você vai de um pensamento de preocupação, um pensamento que não está muito legal sobre os mais variados assuntos, e você vai achando um pensamento melhor, melhor e melhor. E você não precisa nem usar esses argumentos que a gente aprendeu com Abraham, né? Sobre lei da atração, sobre a gente ser vibracional e sobre a gente poder mudar a nossa vibração. A gente pode argumentar sobre coisas diversas, por exemplo. Vamos supor que um dos pensamentos seja: eu vi no censo que tem uma proporção maior de mulheres do que de homens. Então, algumas mulheres estão fadadas a ficarem sozinhas. Ó, como é um pensamento que atrapalha, né? E aí já vem aquele medo: ah, será que eu vou ficar sozinha então? Porque tem mais homem, tem mais mulher do que homem. E aí, o que você pode pensar? Mas muita gente quer ficar sozinha mesmo. Muitas mulheres estão numa certa idade que estão cuidando dos netos e estão em outra fase da vida e não querem um outro relacionamento. Eu quero. E nós somos atendidos. Então, por que que não pode ser eu uma das pessoas que está, sim, se relacionando com alguém? E assim como eu quero, tem alguém que quer e eu vou atrair essa pessoa. Entenderam? Então, é sempre achar um jeitinho de pensar que as coisas encaixem a seu favor, né? Não importa qual seja o assunto. Agora, o exemplo sobre ganhar na loteria. Então, vamos supor que você percebe que a sua crença limitante é que você acha que a probabilidade é muito baixa, você acha que é muito difícil. Então, você se deu conta disso e você sabe que você precisa trabalhar isso, né? Senão, vai continuar sendo difícil, porque é isso que você acredita. Então, o que você pode pensar? Em primeiro lugar, você pode tirar um pouquinho o peso e a pressão de ser da loteria que vem o seu dinheiro, mas pode ser da loteria também. Então, vai achando pensamentos amplos, pensamentos genéricos que te ajudem a perceber que você pode ganhar dinheiro de inúmeras fontes, inclusive da loteria. Então, vamos lá, você pode pensar algo do tipo: eu sei que tem muita gente no mundo que ganha uma enxurrada de dinheiro. Tem gente que ganha dinheiro o tempo todo. E essas pessoas muitas vezes nem estão trabalhando ou trabalham menos que eu, ou o que elas fazem elas nem sentem como trabalho. Nem é só através da loteria
que é uma forma das pessoas terem muito dinheiro. Aliás, a maioria das pessoas que tem muito dinheiro nem foi através da loteria. Mas a loteria é um caminho possível também, é um dos inúmeros caminhos. É um caminho delicioso, é um caminho mágico, é um caminho divertido, é um caminho que vai me fazer sentir como alguém especial e merecedor, e vai ser uma delícia me sentir como foco dessa atenção toda da fonte sobre mim, me derramando algo que eu estou pedindo. Ao mesmo tempo, eu sei que nem precisa ser através da loteria, porque tem tantos caminhos deliciosos e especiais e que vão ser divertidos para mim. E eu quero achar esses caminhos e eu sei que a fonte está me ouvindo, então a fonte vai atender esse meu desejo de encontrar os caminhos mais diversos para eu ter muita abundância, caminhos todos que eu goste, que eu acho legal fazer as ações necessárias, os passos necessários para o desenrolar disso tudo. Eu vou amar ser um componente colaborativo a isso tudo. Ninguém quer passar a vida sem fazer absolutamente nada. A gente pensa que a gente quer isso, mas na verdade a gente gosta de estar envolvido nas coisas, a gente gosta de estar contribuindo, de estar fazendo algo crescer, de estar sendo criativo, de estar construindo coisas maiores e melhores. Então eu vou achar muitos caminhos em que eu me sinta envolvido com algo, fazendo algo ser ainda melhor, e isso vai ser muito gratificante para mim. E a remuneração que vai vir através disso e de vários outros caminhos vai ser muito desproporcional ao meu tempo dedicado a isso. Então, a loteria é um caminho possível e é um caminho que vai ser maravilhoso e delicioso, e eu vou sentir muita gratidão e eu vou fazer um uso maravilhoso desse dinheiro. Eu já sei o que eu vou fazer com esse dinheiro, eu vou usar para pagar essas pessoas muito bem pagas, essas pessoas que contribuem na minha vida, eu quero remunerar bem essas pessoas. Eu vou usar para muita coisa de lazer, eu já tenho lazer na minha vida. Então, olha como é importante você focar a atenção no que você já tem, em vez de ficar apenas uma coisa de quando eu vou, né? Então, você já imaginar que você já focar a atenção ao fato de que, em grande parte, você até já vive algumas coisas. Então, você perceber, por exemplo, quando você tiver tempo livre e você se sentir grata ou grato por ter aquele tempo livre e ter dinheiro para pagar suas contas e suas coisas todas. Então, continuando, você pode pensar coisas do tipo, e é tão maravilhoso que já tem tantos momentos da minha vida em que eu já estou vivendo o que eu quero, em que eu recebo o dinheiro suficiente para tudo o que eu desejo. Olha isso que eu já comprei, olha essa outra coisa que eu já comprei, olha toda a abundância que eu tenho em tantas áreas da minha vida, olha esse céu maravilhoso, olha o tamanho dessa árvore, olha a riqueza que é dos frutos que vêm dessa terra. Eu nem paguei nada, essa fruta está na calçada. Meu Deus, que incrível, quanta abundância disponível para todo mundo. Então, eu amo focar atenção nessa abundância toda que tem na minha vida. E eu amo saber que enquanto eu estou focando atenção na abundância, eu estou atraindo mais abundância. E sobre ganhar na loteria, a gente pensa que é uma questão de probabilidade, mas quem entende de lei da atração sabe que não é matemática, não é probabilidade, é vibração. Então, se a gente for pesquisar o que aconteceu com as pessoas que ganharam, sempre tem uma vibração compatível. Tem pessoas que atraem ou ganhar na loteria como um problema, elas estavam compatíveis com o problema e o jeito que elas administraram o dinheiro e o que aconteceu depois foi compatível com o problema também. Mas eu conheço pessoas que ganharam na loteria e que a vibração delas estava compatível com felicidade e com alegria e com uma vida leve e com liberdade para comprar o que quisesse e liberdade de escolhas e liberdade de escolher o que elas querem fazer no dia. Eu conheço pessoas assim. E se vocês não conhecem, agora vou aproveitar para falar para vocês que eu conheci recentemente algumas pessoas, né, que ganharam na loteria. Uma paciente uma vez me contou de um carro que ela queria comprar e ela tinha certeza absoluta que a loteria era um caminho para esse carro vir, então ela comprava todos os dias com a certeza de que ia ser o caminho para o carro dela. Eu achei muito interessante essa fé dela, essa certeza, e realmente ela ganhou o valor exato para o carro. Ela até falou: olha, eu não estava com expectativa de milhões, não poderia ter acertado o número inteiro, mas acertou um número a menos que veio certinho o que ela queria, que era o carro. E tem mais duas pessoas que contaram algumas coisas sobre isso no Telegram.
Inclusive, eu vou daqui a pouco, nos próximos dias, vou publicar um vídeo aqui contando um pouquinho o relato de uma delas. Então, para ajudar vocês a perceberem que é exatamente isso que a gente está fazendo. É o exercício de sintonizar com o que você quer, de ter expectativa daquilo, de não ficar duvidando, né? E essa questão de não achar que é probabilidade, não achar que é uma probabilidade baixa. Saber que a gente tem esse poder de influência, que a gente afeta o que acontece com a gente, com base na nossa expectativa, no que a gente pensa. Então, uma das pessoas que relatou, ela falou exatamente isso, que ela achava, ela sempre sentiu a vida como um jogo, sabe? Ela tinha uma percepção de algo diferente aqui. E quando ela desejou ganhar na loteria e ela conheceu a lei da atração e começou a aplicar algumas coisas, ela ganhou em 2 anos. Mas depois eu conto mais detalhes sobre isso. Mas então, só para completar mais alguns exemplos a respeito de achar um pensamento melhor, ou seja, quebrar crenças limitantes a respeito de ganhar na loteria, né? Então, você pode pensar coisas bem genéricas, tipo essas sobre vibração que o Abraham ensina, então, e depois ir crescendo para coisas mais específicas. Então, você pode pensar coisas do tipo: eu sei que nós somos seres vibracionais e que nós atraímos com a nossa vibração. E eu sei que a gente consegue sentir como está a nossa vibração pela nossa emoção. E eu sei que dependendo do que eu penso, dependendo de onde eu foco a atenção, eu mudo a minha emoção. Então eu sei que eu tenho poder para mudar a minha emoção e, portanto, para mudar a minha vibração. E eu posso escolher pensamentos melhores sempre que eu quero. E quando eu escolho pensamentos melhores, eu estou vibrando melhor. E quando eu estou vibrando melhor, eu estou atraindo melhor. Então isso traz poder para minha vida. Eu posso manifestar exatamente o que eu quero. Eu estou aqui para isso, é para isso que eu vim. Eu vim para escolher o que eu quero viver. E eu vim para moldar os meus pensamentos até eu estar atraindo aquilo exatamente que eu quero. É maravilhoso eu saber disso, é maravilhoso eu poder usar o meu poder, é maravilhoso eu saber que eu mudo a minha emoção quando eu mudo os meus pensamentos. E sempre tem alguma coisa melhor que eu posso pensar sobre absolutamente tudo. Sobre a loteria, eu sei que quando a gente vive a vida mentalmente, a vida que a gente quer viver, a gente está atraindo a vida que a gente quer viver. Então, já estou aqui me imaginando, vivendo essa liberdade, vivendo essa possibilidade de escolher o que eu quero, onde eu quero morar, como eu quero que a minha casa seja, o que eu vou reformar, o que eu vou vestir, como é que vão ser os meus dias. Eu gosto de passar tempo devaneando sobre essa vida, sobre tudo que eu tenho de opção, sobre tudo que eu vou fazer. E eu não fico pensando que vai ser por conta dessa fonte de renda específica. Eu só sei que eu tenho para tudo isso. Eu ando por aí, eu vou no shopping pensando, eu posso comprar isso, eu posso comprar aquilo, ou pensando, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, e eu sei o quanto isso me traz poder. Eu amo essa sensação de poder e eu amo essa sensação de abundância, porque essa sensação de abundância já existe, ela está aqui comigo e eu posso sentir isso sempre que eu escolho sentir isso. É uma questão de sintonia, é uma questão de ir buscando essa sensação dentro de mim. E eu posso gerar essa sensação dentro de mim várias vezes por dia. E eu sei que esse é o melhor exercício. Não tem coisa mais importante para eu fazer com o meu tempo do que eu escolher sintonizar com as coisas que eu quero. Esse é o meu principal trabalho, é mais importante do que qualquer trabalho físico ou concreto. É eu sintonizar com as coisas que eu quero, é eu devanear sobre as coisas que eu quero, já me sentindo feliz, já sentindo isso realizado, já curtindo isso como uma realidade na minha cabeça. Eu amo isso. Então, gente, espero que tenha ficado claro para vocês como fazer. Falei do livro, né? Que no livro também tem vários exemplos de como achar um pensamento melhor. Ah, aliás, preciso falar com vocês. Tá com promoção de 30% de desconto até o Dia das Mães, mas eu não sei se vai durar o estoque até o Dia das Mães, tá? Tá acabando, falta pouco, vai durar mais poucos dias. Então, quem tá interessado, corre para pegar a sua cópia. Às vezes até você já leu, já tem em casa, mas você gostou e talvez você vai querer presentear mais pessoas, às vezes nem tem oportunidade agora, mas você pode já comprar, guardar suas cópias
para quando você quiser presentear alguém, você já ter, porque o frete é único. Então não importa quantas cópias você compre, o valor do frete é o mesmo. Então, aproveitar. E tem que correr porque realmente eu não tenho como garantir quantos dias vai durar. Talvez não dure até os Dia das Mães, então tá lá a promoção, mas aí eu vou ter que tirar do ar e não vai ter mais, né? Então corram, depois eu vou decidir o que eu vou fazer, se eu vou colocar na Amazon, como é que vai ser, mas por um tempo vai ficar sem as cópias físicas. E para quem gosta também de ter uma ajudinha para devanear sobre coisas boas, tem os meus áudios de visualização criativa. Vários de vocês compraram, então relatando aqui nos comentários do efeito que vocês estão sentindo, do quanto vocês gostaram. Então, para quem não sabe, tem disponível lá no site também sobre vários assuntos, inclusive abundância, emagrecimento, parceiro amoroso, produtividade no trabalho e várias outras coisas. Dá uma olhadinha lá, porque tanto o pacote quanto os áudios individuais também estão em promoção por tempo limitado. Então dá uma olhadinha. Um beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês e compartilhem. Um beijo no coração de vocês e até uma próxima.